Olá pessoal, vamos para a aula número 13, MS Project. Vamos falar sobre custos, tá ok? Vou usar esse mesmo projeto que eu estou trabalhando. É um projeto pequeno que eu fiz para demonstrar as funcionalidades da ferramenta, tá certo? Trabalhar com custos no Project é bem detalhado. Se você errar alguma coisa, vai gerar custo. Se você não entender como o Project trabalha com custos, você vai errar, tá certo? O Project, ele gera custos em cima de trabalho, tá ok? Se em um dia tem 8 horas, 8 vezes o valor que você colocou da sua hora lá na sua planilha de recurso, 10, então é R$80, sua hora de trabalho, tá certo? Então é horas vezes o custo que você colocou lá na sua planilha de recursos vai dar o seu trabalho em hora. O Project trabalha por default desta maneira. Então o trabalho em si, a quantidade de horas dentro de um trabalho é o que vai te gerar o teu valor de custo, tá certo? O custo no Project ele começa em cima da sua planilha de recursos, ok? Então lá na sua planilha de recursos, se você não lançar nada aqui, não vai gerar custo nenhum no seu projeto, você vai ficar alocando recursos. A partir do momento que você lança taxas ou custo em uso, ou se o seu custo for do tipo, se o seu recurso for do tipo custo e você alocar na sua tarefa e colocar um custo, ele vai começar a gerar custos, tá certo? Então vamos voltar para o meu gráfico de Gantt. Eu tenho um projetinho aqui, deixa eu ocultar essa coluna que eu não vou precisar. Eu já adicionei toda uma sequência, né, vem da sequência da videoaula anterior, dos recursos, já gerou o custo, então está tudo ok. Gerou custos aqui. Como eu trabalho com custo? Pessoal, no Project já tem por default em exibir tabelas. Ó. São várias tabelas que nós podemos ter no Project. Opa, deixa eu acertar aqui. Várias tabelas, tá certo? Essa tabela que nós estamos aqui é de entrada de dados, ok? E nós temos de controle, hiperlink, trabalho, uso, cronograma, custo, que é o que eu vou entrar aqui, resumo, variação, tá certo? Definir como padrão, se você quiser definir como padrão, salvar campos como numa nova tabela, ou se você quiser criar uma tabela ou verificar mais tabelas. Você pode criar tabela específica da maneira como você queira, tá certo? Bom, o custo no Project, o ideal é, após você planejar todo o seu trabalho, dá uma olhadinha nessa tabela aqui de custo. Olha só. Então, é uma tabela mais focada para custos. A tabela de entrada de dados é uma tabela mais focada para você inserir dados. Você não vai alterar praticamente nada nessa tabela, tá certo? Geralmente eu tiro essa coluna aqui que não tem necessidade, ok? Então, o custo ele tem nessa tabela o nome da tarefa, o custo fixo, se você colocou algum custo fixo, o total dessa tarefa, linha de base que eu vou explicar, variação real e restante. Tá certo? O ideal é o quê? Quando você planeja o seu projeto, você acaba de planejar, você salve uma linha base. Certo? Então, vamos lá. Projeto. Definir uma linha base, definir linha de base. Pessoal, essa linha base ela é composta de 11 linhas bases. O que é uma linha de base? Você planejou o seu projeto, então você pega todas essas informações que foram geradas aqui, ó, custo, duração, entre outras, e você grava dentro dessa linha de base aqui. A hora que o teu projeto começar a andar e você tiver várias variações, você pode comparar com o que você planejou. E aí você vai ter várias visões. Tá ok? Ó, meu planejado foi isso, meu executado está isso. O que é que mudou? Então, salvando a linha de base, você tem esse recurso. Você pode salvar até 11 linhas de base. Tá certo? Plano provisório é praticamente a mesma coisa que linha de base, mas eles gravam apenas poucas informações. Tá certo? Esse plano provisório ele é mais focado em algumas versões anteriores do Project para compatibilidade.
Tá ok? Então praticamente não é usado o plano provisório. Ele grava somente algumas informações, enquanto definir linha de base grava praticamente teu projeto todo, tá certo? Então vamos lá, planejei o meu projeto, vou definir uma linha de base, definir uma linha de base para esse meu projeto. Reparem que ficou azulzinho aqui, é porque ele gravou essas informações, tá certo? Então vamos voltar para o nosso gráfico de Gantt. E vamos falar agora, vamos voltar para a nossa tabela também de entrada de dados. Vamos voltar para a tabela de entrada de dados. Entrada de dados, voltamos para a nossa tabela de entrada de dados, tá certo? Com o gráfico de Gantt. Uma coisa legal para vocês colocarem aqui, vocês vierem em formato, linha de base, vamos marcar essa linha de base aqui, ó. Olha o que vai acontecer. A linha de base, o cinzinho é o que eu planejei, o azul é o que eu estou executando, tá certo? Então vamos modificar aqui, vamos falar que a duração dessa tarefa não deu 10 dias, deu 20, vamos colocar aí 15 dias, tá certo? Eu só vou fazer esta variação. Se mudou para 15 dias de trabalho, pessoal, já mudou um pouco o custo, tá certo? Vou voltar para 10 dias aqui, olha só, 1.200 de custo. Se eu colocar 15 dias, já foi para 1.800 de custo, tá certo? E reparem que o meu gráfico de Gantt, olha só, olha a minha linha base salva aqui, tá certo? Se vocês quiserem ainda colocar nessa planilha, botão direito, linha, custo da linha de base, né? Olha aqui, ó. Vocês têm o que vocês planejaram, geralmente quando eu uso essas colunas eu coloco elas de uma outra cor, coloco um azulzinho assim. Então, o que eu planejei, o que está sendo executado, tá certo? Então eu planejei 1.200, ó, já estou 1.800. Mas a planilha a tabela de custo, vamos voltar para ela, ela mostra esses detalhes, olha só. Já te dá a linha de base aqui, já te fala que o teu custo total agora está 1.800, certo? Eu estou falando exclusivamente dessa linha. O seu custo 1.800, a sua linha de base 1.200 era o que aconteceu. A sua variação deu uma variação de R$600, tá certo? E pelo valor do custo total, ainda restam 1.800, tá certo? O real, pessoal, é o seguinte. Vou voltar na minha tabela de entrada de dados e vou falar que essa tarefa aqui, limpar terreno, já andou 50%. Certo? Reparem que ele passou uma nova linhazinha, um azulzinho mais escuro aqui. Isso significa o tanto que a tarefa andou. Vou voltar para a minha tabela de custo. E reparem que agora tem um custo real. Então, sempre quando vocês verem um custo real, é o real gasto que eu já trabalhei dentro dessa tarefa, que eu já gastei. O Project faz o cálculo dele por dia e faz a divisão dele, tá certo? Você não vai conseguir influenciar muito isso, tá certo? Então, essa tabela de custo, pessoal, ela é essencial para vocês trabalharem com custo. Ou vocês criem a tabela de vocês e colocam as colunas que vocês queiram, que mais seja familiarizada com a situação financeira que vocês gostam de gerenciar, tá certo? Então, pessoal, trabalhar com custos, essa é a maneira mais básica de você estar trabalhando com custo. Verificar os seus custos, suas variações, o real restante, comparar com linha base, tá certo? Sempre planejei meu projeto, salvo uma linha base. Se eu quiser limpar uma linha base, apagar os dados, é somente eu apagar aqui, tá certo? Não é o meu caso, não quero apagar. E você pode ter essa impressão desse gráfico de Gantt para mostrar para os seus clientes, ou seus fornecedores, ou para quem você estiver trabalhando, as variações que deu, tá certo? E várias variações, pessoal, olha só, linha de base. Vocês existem as colunas de linha de base, tá certo? Olha só, duração de linha de base, eu posso colocar aqui a duração, olha só, a duração era de 10, na verdade eu coloquei errado, eu vou tirar daqui, vou voltar para o meu exibir tabelas
entrada de dados, e vou colocar a minha duração da linha de base, olha só. Ok? Eram 10 dias e se tornou apenas 15 dias agora. E a variação está aqui no gráfico para vocês verem. Então o custo, pessoal, vocês vão trabalhar efetivamente desta maneira. Tá certo?